Seja bem-vindo ao nosso canal, Grandes Batalhas da História. Aqui você terá a oportunidade de reviver as maiores e mais emocionantes batalhas que marcaram a história da humanidade. Desde as guerras antigas até as modernas, nós mostraremos como esses eventos mudaram o mundo e o que podemos aprender com eles até hoje. Nós vamos explorar as táticas, as estratégias, os líderes e os soldados que lutaram nas batalhas. Então, se você é um apaixonado pela história, este é o lugar certo para você. Acompanhe-nos nesta jornada épica através da história das grandes batalhas. Na história, houve batalhas que mudaram o curso de um povo, que se tornaram lendas, épicos exemplos de valentia, coragem e determinação. Batalhas que marcaram a humanidade, que foram decisivas para as nações e povos. Hoje, você verá uma dessas batalhas, a história da batalha que contra todas as probabilidades, contra todas as forças opressoras, seus heróis se levantaram e lutaram pela liberdade e independência de seu país, a Batalha das Termópilas. O Império Persa, liderado pelo rei Xerxes, tinha se expandido consideravelmente e agora estava avançando através da Grécia. Os persas já haviam conquistado várias cidades-estado gregas e agora estavam se aproximando das Termópilas, uma passagem estratégica que os gregos precisavam proteger a todo custo. Os persas eram conhecidos por serem um exército formidável e bem treinado. Eles contavam com um grande número de soldados, incluindo infantaria, cavalaria e unidades de arqueiros. Além disso, os persas tinham a vantagem de contar com uma frota naval que poderia controlar o mar Egeu. Enquanto isso, os gregos, especificamente os espartanos, eram conhecidos por sua habilidade em combate corpo a corpo e sua disciplina militar, mas eram claramente inferiores numericamente e não possuíam uma frota naval. A ameaça persa era real e os gregos sabiam que precisavam tomar medidas para proteger a Grécia de uma invasão. Com a ameaça persa cada vez mais próxima, os gregos começaram a se preparar para a batalha. Os espartanos, liderados pelo rei Leônidas, foram os principais responsáveis por defender as Termópilas e preparar a defesa. Eles convocaram seus melhores soldados e começaram a construir fortificações na passagem. A preparação dos espartanos incluiu treinamentos intensos para aumentar sua habilidade em combate corpo a corpo e disciplina militar. Eles também escolheram seus melhores homens para formar a famosa Espada Negra de 300 soldados espartanos, que seria fundamental na batalha. Além disso, os espartanos foram capazes de alistar aliados de outras cidades-estado gregas, como Tebas, como auxiliares para lutarem ao lado deles. Enquanto isso, os líderes das cidades-estado gregas também estavam se preparando para a batalha, enviando suas próprias tropas para se juntar aos espartanos e fortificando suas próprias cidades. A preparação foi intensa, mas os gregos estavam determinados a defender a Grécia contra a invasão persa. Na época da Batalha das Termópilas, os persas eram um império governado por uma monarquia absoluta, liderada pelo rei Xerxes I. O Império Persa estendia-se por uma ampla variedade de terras e povos, incluindo a Mesopotâmia, a Anatólia, o Egito e a Ásia Central. A economia era baseada em agricultura e comércio, e a sociedade era dividida em várias classes, incluindo a nobreza, os sacerdotes e os escravos. Os persas eram conhecidos por sua força militar e suas táticas de guerra, incluindo o uso de arqueiros e cavalaria. Eles também tinham uma forte tradição naval. O Império Persa era governado por um rei absoluto, que tinha poder absoluto sobre suas terras e povos. Eles acreditavam que seu rei era uma espécie de deus, e que os deuses haviam lhe dado o direito de governar. Durante o período que ocorreu a Batalha das Termópilas, o Império Persa estava em um processo de expansão territorial e tentava conquistar a Grécia. Os persas viam a Grécia como uma ameaça e também como um alvo. Os espartanos eram uma sociedade guerreira, que habitavam a região da Lacônia, na Grécia Antiga. Eram conhecidos por seu sistema militar rigoroso e seu estilo de vida austero.
A sociedade espartana foi organizada militarmente, e todos os homens, desde a infância, eram treinados para serem soldados. A cidade-estado de Esparta era governada por um conselho de reis e uma assembleia popular. Eles eram governados por 2 reis ao mesmo tempo, que eram escolhidos entre os membros da família real, e também havia um conselho de anciãos, que se reunia para tomar decisões políticas. Os espartanos eram conhecidos por serem guerreiros valentes e ferozes. Eles desenvolveram uma das melhores forças militares da Grécia Antiga, e foram uma força dominante na região durante séculos. Eles se dedicavam à guerra, e desenvolveram táticas, estratégias e treinamentos para preparar suas forças para enfrentar qualquer desafio. A partir dos 7 anos de idade, os meninos espartanos eram tirados de suas famílias e enviados para o Agoge, um sistema de educação e treinamento militar. Lá, eles passariam a maior parte de suas vidas, aprendendo disciplina, coragem e habilidades militares. O treinamento incluía exercícios físicos intensos, como corrida, luta, natação e outras atividades que os preparariam para a vida como soldados. Eles também aprendiam a serem independentes e a suportar duras condições climáticas, dormindo ao ar livre e passando dias sem comida. Os jovens espartanos eram forçados a percorrer cerca de 1000 quilômetros de distância, atravessando montanhas e vales, durante a qual eles não eram autorizados a levar comida ou água suficiente para a jornada. Eles precisavam encontrar seus próprios recursos e se defenderem contra animais selvagens. Isso era feito para testar a força física, a resistência e a capacidade de sobrevivência dos jovens soldados e prepará-los para a vida militar. Além disso, também era uma maneira de ensiná-los a lidar com dificuldades e incertezas, a fim de prepará-los para situações de guerra. Na Agoge, o sistema de educação e treinamento militar espartano. Lá, eles aprendiam a lutar com armas, tais como espadas, lanças e escudos, e também habilidades de luta corpo a corpo, incluindo wrestling e boxe. Os espartanos também eram treinados para lutar em formação, como um pelotão unido e sincronizado. Eles eram treinados para combater em unidade, usando táticas de guerra específicas como a ovelha negra ou o coração de leão, que enfatizavam a cooperação e a habilidade de se adaptar às mudanças no campo de batalha. Em resumo, o treinamento de combate corpo a corpo dos espartanos era rigoroso, intensivo e constante, visando desenvolver soldados excepcionalmente habilidosos, disciplinados e preparados para a guerra. Além disso, eles eram treinados para serem valentes e corajosos, sem medo de morte e com a capacidade de sacrificar a própria vida por sua pátria. Esse tipo de treinamento, juntamente com sua habilidade excepcional no combate corpo a corpo e sua disciplina militar, fez dos espartanos soldados formidáveis e temidos em batalha. Finalmente, a Batalha das Termópilas estava prestes a começar. O exército persa, liderado pelo rei Xerxes, chegou às Termópilas e encontrou uma forte defesa grega esperando por eles. O rei Leônidas e seus 300 soldados espartanos estavam na linha de frente, prontos para defender a passagem. A batalha começou com uma intensa troca de flechas entre os arqueiros persas e gregos, mas logo a luta se concentrou na linha de frente. O combate foi brutal, com soldados lutando corpo a corpo com espadas e escudos. Apesar de serem significativamente inferiores em número, os espartanos e seus aliados mostraram uma resistência incrível, rechaçando vários ataques persas. A batalha foi feroz e sangrenta, mas os espartanos e seus aliados resistiram heroicamente à invasão persa, mesmo estando em desvantagem numérica significativa. Durante a batalha, os espartanos lutaram com valentia e coragem, mostrando sua habilidade e disciplina militar superior aos persas. Eles mantiveram sua posição na passagem estreita por 3 dias, matando milhares de persas. O rei Leônidas liderou pessoalmente seus homens na batalha, mostrando valentia e coragem excepcionais. Ele foi ferido várias vezes, mas continuou lutando até sua morte final, que foi crucial para inspirar a resistência dos outros espartanos e gregos. Os guerreiros gregos, que lutaram ao lado dos espartanos, eles estavam dispostos a sacrificar suas vidas pela liberdade e independência de seu país.
Os guerreiros tebanos, que sacrificaram sua vida em um ato heróico, fechando a passagem estreita com seus próprios corpos depois que os outros guerreiros foram mortos, impedindo assim o avanço dos persas. No entanto, os persas finalmente conseguiram encontrar uma passagem através do flanco esquerdo das fortificações gregas, e a superioridade numérica dos persas começou a se fazer sentir. O rei Leônidas e muitos dos soldados espartanos morreram heroica e valentemente, mas a batalha foi perdida. A maioria dos gregos restantes foram mortos ou capturados pelos persas. A Batalha das Termópilas foi uma derrota militar para os gregos, mas teve consequências importantes para o curso da guerra. A resistência heróica dos espartanos e seus aliados inspirou outras cidades-estado gregas a continuarem lutando contra os persas. Isso levou a mais batalhas e vitórias para os gregos, incluindo a Batalha de Salamina, onde as frotas gregas venceram os persas no mar Egeu. Além disso, a Batalha das Termópilas também teve um impacto político e psicológico no Império Persa. A derrota nas Termópilas mostrou aos persas que a Grécia não seria uma conquista fácil e levou a um prolongamento da guerra. Isso teria implicações para o Império Persa, que acabaria sendo derrotado pelos gregos em 479 a.C. Em termos de história geral, a Batalha das Termópilas é considerada um marco importante na história da Grécia Antiga e um exemplo de resistência heróica contra uma invasão. A luta dos espartanos e seus aliados continuou a ser celebrada como um símbolo de coragem e patriotismo na Grécia Antiga e moderna. A batalha foi notável também pela temeridade e coragem demonstrada pelos defensores, o que mostrou ser crucial para a história da humanidade. Muito obrigado por assistir a este vídeo sobre a Batalha das Termópilas. Esperamos que tenha gostado e aprendido algo novo sobre este evento histórico marcante. Não se esqueça de inscrever-se no canal, deixar seu comentário e like. Isso ajuda e nos dá ânimo para continuarmos a produzir vídeos.